Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que o nosso conteúdo continue abençoando a sua vida. Nós vamos iniciar agora a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a segunda carta, segunda aos Tessalonicenses. Aqui no nosso canal, se você abrir a aba de playlists, você vai ver que nós temos um estudo da primeira carta. Então, inclusive, antes de você assistir esse início da segunda carta, se você não viu os vídeos da primeira carta, te convido a ver os vídeos, estão prontos lá. É só você clicar na playlist Estudo Expositivo em 1 Tessalonicenses e você vai acompanhar todo o conteúdo da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, o contexto da cidade, o que estava acontecendo, por que Paulo vem com aquele assunto aos Tessalonicenses. Então agora, nesse vídeo, nós iniciamos então segundo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo. O que está acontecendo? Por que Paulo vê essa necessidade de escrever essa segunda carta à igreja de Tessalônica, né? Então vamos falar um pouquinho, eu estou aqui com o esboço no meu notebook, vamos pensar um pouquinho esboçadamente, eu vou comentando verso por verso também, nesse vídeo, no capítulo 1, o que Paulo então está querendo abordar nessa carta. Paulo ele é autor da carta, identificado assim, junto com Silvano, ou Silas o nome, né? E Timóteo. Eles escrevem essa carta para alertar a igreja de Tessalônica quanto ao que está acontecendo nela. É escrita aproximadamente entre 51 a 52 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Então a localidade que essa carta é escrita é ali em Corinto. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, era uma próspera cidade portuária, imersa no paganismo e num culto ao imperador romano. Então imagine, uma igreja cristã instituída num lugar de grande idolatria a Roma e também de muito paganismo, de muitos deuses, de uma cultura politeísta, de crença em várias coisas. O que vai acontecer então? Qual que é o motivo principal da carta? A intensificação da perseguição. A gente está vendo os cristãos de Tessalônica sofrendo por escolherem Cristo, por escolherem permanecerem na fé. Então Paulo vai trabalhar isso nessa carta. Além da questão da intensificação da perseguição, existe uma interpretação errada quanto à escatologia. Se a gente vê 1 Tessalonicenses, Paulo lá no final da carta, ele está falando da volta de Jesus. Só que na segunda carta ele está corrigindo uma compreensão escatológica dos Tessalonicenses. O que acontece? Surgiram boatos e cartas falsamente atribuídas a Paulo, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. A gente vai ver isso aqui nessa carta. Gerando então na igreja pânico e desespero. E aí está a importância, né, irmãos? Nós estamos aguardando a volta de Cristo, todos nós. Mas nós precisamos ter muita sabedoria. Jesus falou quanto os sinais, os próprios apóstolos também falaram sobre a volta de Jesus, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos, com as interpretações que fazemos quando falamos de escatologia. Inclusive, escatologia é um tema que nas nossas igrejas, ela tem várias linhas de interpretação dentro da teologia. Você tem movimentos que vão ser pré-tribulacionistas, você tem pastores que vão se afirmar como pré-milenistas, outros como amilenistas. Então a gente precisa ter uma escatologia, e aí eu estou falando como pastor, definida, mas não é um tema central para a gente ficar batendo. Eu preciso falar da volta de Jesus, sempre. Jesus é a nossa esperança. Estamos vivendo para a volta de Jesus. Mas a gente precisa tomar cuidado com, vou usar a palavra aqui, sensacionalismo, quando a gente quer falar da volta de Cristo, né? De trazer imagens de figuras, de querer falar que a besta é fulano, de falar que o anticristo é fulano que apareceu agora, esse líder mundial aqui. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E a igreja estava cometendo erros escatológicos. Nós vamos pensar nisso aqui em 2 Tessalonicenses. E outro problema que acontece, que é identificado nessa carta, é a ociosidade e a desordem. Então Paulo está trabalhando isso na igreja de Tessalônica. Acreditando na iminência absoluta do fim, na volta de Jesus, alguns crentes abandonaram seus empregos, tornaram-se ociosos, né, preguiçosos e dependentes da comunidade. Então olha que situação, uma má interpretação de que Cristo já está aí, já está às portas, está voltando agora, o pessoal, então eu não vou trabalhar mais.
Então eu não vou mais produzir. Então eu não vou mais ter atividades fora, porque Jesus vai voltar amanhã. Vamos fazer outras coisas. E aqui Paulo está alertando os irmãos quanto aos deveres civis e trabalhistas, né? É muito interessante a gente analisar o contexto dessa carta e pensar na urgência do que está sendo tratado. Então vamos aos versos. Versículo 1 e 2 são somente 12 versos, então vai ser rápido aqui a nossa troca, nosso pensamento. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui a saudação padrão de Paulo, né? Desejando a graça e a paz aos irmãos da parte de Deus. E aí a identidade de Paulo, né? Isso. Versículo 3 e 4. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido e muito. O amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. Então a gente já vai ver que Paulo está falando do sofrimento que a igreja está passando. E aí ele está falando da fé e do amor que transborda desses irmãos, né? A vossa fé tem crescido muito e o amor de vocês transborda uns para com os outros. A fé dos Tessalonicenses não retrocede com a perseguição, cresce exponencialmente, acompanhada por esse amor mútuo um para com o outro. E uma genuína perseverança, algo que a gente vai identificar aqui nos Tessalonicenses. A capacidade de suportar aflições com paciência tornou aquela igreja um modelo citado por Paulo em outras regiões. E uma coisa que está muito claro na palavra de Deus e que podemos aqui trazer uma grande discussão é a realidade do sofrimento cristão. Os Tessalonicenses estavam sofrendo pela fé, estavam sofrendo por Cristo. E a gente precisa tomar cuidado com a nossa concepção quanto ao sofrimento. Porque quando a gente olha à luz do Novo Testamento e do Velho Testamento, o sofrimento é algo totalmente vivenciável, independente de quem somos, o quão perto estou de Deus, o quão longe estou de Deus, se eu sou justo ou se eu sou ímpio. O sofrimento e a dor é algo inerente à nossa vida nessa terra. E Paulo vai falar isso para os irmãos. Esse sofrimento tem um fim, mas o nosso fim ou a nossa recompensa após esse sofrimento não é para essa terra, é para o plano eterno. Paulo vai tratar isso no coração dos Tessalonicenses. Vamos observar os próximos versos? Isso é a prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino pelo qual sofreis. De fato é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós. Quando? Quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Então olha que interessante, Paulo está falando de nós estamos sofrendo por Cristo, essa é a nossa realidade. A igreja aqui está sendo perseguida pelos seus inimigos, e nós sabemos que os cristãos, em todas as eras, até o século XXI onde estamos, foram mortos, foram açoitados, foram presos, ainda hoje sofrem as mesmas condições. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa concepção de evangelho, o evangelho de rosas, um evangelho que tudo dá certo, um evangelho que é só vitória, um evangelho de que tá difícil agora, mas a gente vai vencer. Talvez não, talvez a gente vai perder e perder. E se Deus permitir tudo isso, a nossa vitória não está aqui na terra. A nossa vitória prometida, Paulo está deixando isso claro aos Tessalonicenses e consequentemente para nós como igreja, a nossa vitória está na volta de Jesus, está no plano eterno, naquilo que é além dessa vida, e não baseado nas coisas terrenas, porque o que é dessa terra vai passar, é passageiro.
A dor e o sofrimento dessa terra passará. Um dia não haverá mais dor e não haverá mais lágrima, mas é no plano eterno. Para o justo e para o injusto, existe sofrimento e dor na nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência. O que Deus vai fazer nesse processo? Deus vai andar conosco, Deus vai nos fortalecer, Deus vai ser refúgio, Deus vai ser fortaleza, Deus vai nos consolar, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos guiar, mas a dor e o sofrimento vão estar lá. Nós vamos passar por dificuldades, temos passado por dificuldades. Talvez você está me ouvindo e falando, pastor, é verdade. Deus sabe o quanto eu tenho sofrido. Sim, Deus sabe. Mas existe para mim, para você, uma promessa de algo glorioso para o plano eterno. E vivendo na esperança de Jesus, em Jesus, nós vamos desfrutar de tudo isso um dia. E vivemos com essa esperança, mas sabendo que a nossa dor e o nosso sofrimento, ele é passageiro. Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Terminamos aqui o primeiro capítulo. E a própria conclusão de Paulo é essa oração. Para que Cristo seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele. E as coisas dessa terra, meus irmãos, elas não importam, elas passam. Nós precisamos ser encontrados e achados em Cristo. E Cristo em nós. Então haverá fruto de glória. Haverá fruto agradável a Deus. Mas as coisas terrenas, de fato, elas passam. Essa dor, ela vai passar. Ela é daqui. Nós vamos continuar nos próximos vídeos, ainda no capítulo 2 e também no capítulo 3. Começamos 2 Tessalonicenses, Deus abençoe também a sua leitura, leia novamente a passagem, medite ainda nesses versos, que Deus possa te abençoar. Nós nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal. Tchau!